Mas ainda falando em educação, gente, a gente vai apresentar agora uma outra boa prática, mais precisamente no norte do país, lá no estado do Pará. Um novo modelo de gestão educacional resultou numa das maiores ascensões do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do país. E para falar sobre mais esse caso de sucesso, eu quero chamar ao palco Adriano de Souza, supervisor comercial da Somos Educação para Todos. Por favor, recebam-no com aplausos. E eu aproveito para convidar o pessoal que está no cafezinho, para pegar o seu cafezinho e se dirigir aqui, se sentar e poder prestigiar essa outra grande palestra que a gente está próximo a ouvir. Obrigada. Bom dia a todos, todas. Obrigado pela oportunidade, APM, Fred, Bia. E o desafio nosso aqui é um pouco parecido com o que o Gil comentou. Educação de qualidade para todos nasce do desejo de um dirigente, de diretores de escola, de família, de todo esse organismo que flutua ali naquele ambiente. Para começar a falar, eu quero mostrar um pouquinho essa empresa, que é composta hoje de 24 mil pessoas, colaboradores. É uma empresa que, em matéria de colaboradores, é maior do que muitos municípios brasileiros, né? É uma estrutura que hoje está presente no Brasil todo, que é composta das principais editoras do país. Então, imagino que muitas pessoas já estudaram com o livro da Ática, da Saraiva, da Scipione, da Atual, do Ângulo. São empresas que fazem parte desse grupo, né? E, ao longo desses anos, a gente foi consolidando esse mercado com outras aplicações e estruturas que partem tanto de formação de professor, como de socioemocional, como de ensino bilíngue, porque tudo isso é complementar. E a gente acredita que esse complemento é fundamental para o desenvolvimento do aluno, da construção do conhecimento. Dentro da nossa estrutura, a gente tem um grande instituto que reúne esse expertise e também as escolas, e a gente promove grandes movimentos, como o Professor Nota 10, que já tem 27 anos premiando os melhores trabalhos de professores do Brasil todo, da escola pública, né? Do qual a gente se orgulha muito. E o que nos trouxe aqui foi falar um pouquinho do case que a gente está apresentando aqui, que é o Pará, que dentro do universo de IDEB era o último colocado. E quando eu estou falando do IDEB, último colocado, eu estou falando de anos iniciais, anos finais e ensino médio. Fomos convidados, assim como outras empresas, para apresentar um plano. E quando a gente começa a falar de qual é o teu desejo, o que é que você pretende, o que te motiva a fazer esse movimento, que expectativa você tem, tanto o secretário de Educação, como os diretores, como as pessoas que compõem a educação do Estado, nos contaram, nos falaram dos problemas, das dificuldades. Eu estou falando do Pará, eu estou falando um pouco da Amazônia. Eu estou falando de regiões que, para que você chegue, você não chega de carro. Muitas escolas você precisa ir de barco. E algumas você precisa ir de avião e voltar. Nós estamos falando aqui de um universo de 320 mil alunos, de 1.000 escolas, né, de 3.800 professores. Nós não estamos falando de um município, nós estamos falando de um estado que precisa ser envolvido, que precisa ser cuidado, porque não vale a pena, de repente, você entregar um livro, uma receita de bolo, e o resultado pode ser que alguns bolos saiam bons e outros nem saiam do papel. Então, todo esse trabalho foi construído a partir disso.
de entendimento inicial de qual era o desafio e de como a gente deveria pensar esse desafio. Isso tem a ver com transporte de alunos, isso tem a ver com a informação que chega à escola, isso tem a ver com o engajamento dos professores, isso tem a ver com a família, participando do dia a dia do seu filho. Quantos de nós, né, que somos pais, tivemos a oportunidade de receber o filho em casa, perguntar como é que foi o dia dele, o que ele aprendeu, como é que foi, o que ele comeu, como é que foi, o que ele aprendeu de novo. E muitas dessas crianças, desses 3 mil não, dos 320 mil, possivelmente não tinham isso. Educação é aconchego também. Educação é amor. Acima de tudo, nasce de amor. E com isso, com esse trabalho, com esse desenvolvimento, o 23º lugar em anos iniciais passou para 18 e a gente teve um crescimento aí de 14%. Só esse número foi maior do que qualquer crescimento de IDEB desde 2005. Mas eu falei para vocês também que tinha anos finais. E houve um crescimento de 20%. E, além disso, a gente saiu aqui de 26º lugar no ensino médio para 6º, com um crescimento de 43%. Foi mágica? Foi sorte? A gente não acredita em mágica e a gente não acredita em sorte. A gente acredita em trabalho. A gente acredita em engajamento. A gente acredita que os melhores recursos precisam ser colocados à frente. Mas de nada adianta os bons recursos se as pessoas também não estão interessadas em fazer esse movimento. A partir do governador, o seu Helder Barbalho, e de toda a sua estrutura, houve sim um movimento forte de engajamento para que todas as pessoas se movessem. Vamos levantar da cadeira, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Houveram movimentos de premiar os melhores resultados, houve um engajamento dos professores também por isso, mas, acima de tudo, olha o orgulho de ver um crescimento de um time de crianças, de brasileiros que podem almejar o futuro. A Somos tem uma estrutura de apoio, tanto é que a gente movimentou em torno de 170 profissionais para cobrir o Estado, nas reuniões de formação, nas reuniões de acompanhamento, porque isso é registrado. A gente tem uma plataforma poderosa que se chama Plural, é a maior plataforma da América Latina em matéria de educação, e com a ajuda do IA, que é uma coisa tão presente na nossa vida atual, ajudou a olhar, ajudou a construir, ajudou a monitorar esses crescimentos e também o apoio ao professor dentro da sala de aula. Para aqueles professores que tinham a necessidade de fazer uma apresentação específica para um determinado aluno, para aquele problema especial, ele chegava na nossa plataforma, ela tem um personagem lá, um avatar que anda, que é o Plu. Eu preciso fazer uma apresentação para esse aluno sobre um determinado tema. Vamos falar de biologia. Uma mitocôndria. Como é que acontece esse processo de respiração? Mas eu queria fazer em formato de vídeo, com uma musiquinha incidental. Por exemplo, um Bach. Mas eu queria que isso fosse rápido. Não tivesse mais do que 3 minutos. Tá, pediu tudo isso, bateu Enter e está lá a apresentação. Hoje, essa plataforma está trabalhando também com a questão de neurodivergentes. Numa associação em que a nossa estrutura buscou os principais especialistas, não só do Brasil, mas internacionais, para entender essa questão de neurodivergente, nós temos hoje a capacidade de receber laudos, especificamente, dos diversos problemas, dos diversos níveis que acontecem, e a gente consegue produzir uma educação específica para esse aluno. Para a gente finalizar, quando a gente fala de educação, a gente fala com E maiúsculo e com um sentimento de que temos a oportunidade de fazer a diferença no mundo. Porque eu não acho que exista outro meio ou outro caminho de mudar a nossa realidade como pessoas e como país, como habitantes desse universo, se a gente não preparar bem esse time que está chegando agora
e que daqui a algum tempo vai estar à frente desse país. Eu agradeço mais uma vez ao Fred, né, pela oportunidade que nos dá de estar aqui conversando com vocês. A gente está com um stand ali na frente e a gente está disposto a conversar, a dividir, a sentar à mesa para buscar evolução e crescimento. Tá bom? Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Adriano. A gente ainda está falando sobre educação. Não existe nada mais revolucionário do que a educação, né? A educação que faz pensar, que faz ter espírito crítico, que qualifica. Essa é a educação que muda as realidades, que transforma o país e as pessoas individualmente.